Bem-vindos ao podcast desta noite. Falaremos hoje sobre o anticristo. A palavra anticristo aparece 4 vezes na Bíblia, todas elas nas cartas do apóstolo João. Anticristo é uma denominação que serve para designar aqueles que se opõem à doutrina do Cristo. Também designa um personagem escatológico que, segundo a tradição cristã, surgiria no final dos tempos para dominar o mundo. No entanto, há outras denominações para o anticristo na Bíblia. Pastor inútil, homem vil, homem da iniquidade, filho da perdição, besta e muitos outros. Ao longo da história, diversas correntes cristãs acusaram-se entre si ou atribuir aos seus inimigos, incluindo os gnósticos, a designação de anticristos. Atualmente, o termo é bastante popular, sobretudo entre as correntes evangélicas e luteranas, onde existe um entendimento de que o anticristo seria uma pessoa que se oporia aos mandamentos da Bíblia e organizaria uma sociedade baseada em valores outrora atribuídos ao paganismo, onde todos os cidadãos poderão ser controlados através de uma marca na mão ou na testa, à semelhança da marca que os romanos impunham aos seus escravos, e que seria o número 666. Esse anticristo, enfim, seria derrotado pelo Cristo em sua segunda vinda, quando estabelecer o seu reinado milenar. Dizem ainda que o anticristo tem o dom de atrair as pessoas devido à irresistível fascinação de sua personalidade, suas versáteis conquistas, sua sabedoria sobre-humana, sua grande habilidade administrativa e executiva, tudo isso somado ao seu poder de consumado lisonjeador, brilhante diplomata e soberbo estrategista. Tudo isso torná-lo-iam o homem mais notável e importante de todos os tempos. E como se não bastasse, o anticristo teria ainda uma personalidade gentil, inofensiva, compassiva, e se dedicaria à paz e à prosperidade do mundo. E esse líder estaria pronto para solucionar os grandes problemas mundiais, guerras, crises, pobreza, desigualdades sociais e outros. Certamente tudo isso é fascinante. E muitos, de fato, acreditam ao pé da letra nisso tudo. Certa ocasião, um estudante perguntou ao mestre Samael quem era o anticristo. E respondeu o mestre: o anticristo está aqui mesmo, atuando numa campanha gigantesca em todos os países do mundo. Ele fala através de milhões de pessoas, inventa foguetes que vão à Lua, Marte, aviões supersônicos, experiências médicas e científicas. O anticristo é o contrário do Cristo íntimo. O anticristo é o ego animal, e ele avança vitorioso com a sua mente chispante e terrível. E complementou o mestre: muito se tem falado sobre o eu psicológico, mas hoje é necessário lembrarmos do anticristo, no qual está a raiz do ego, ou seja, a sombra do Cristo íntimo dentro de cada ser humano. Diz o Apocalipse que a grande besta tem 7 cabeças e 10 chifres. E isso nos lembra os 7 pecados capitais: ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça e gula. Os 10 chifres lembram da roda do arcano 10 do tarô, a roda fatal do samsara. Por isso se diz que a besta sobe do abismo e traz perdição. E comentou ainda o mestre Samael a este discípulo: diante da grande besta se encontra o falso profeta, com 2 chifres, que fala maravilhas do anticristo. Esse anticristo é o autor de tantas maravilhas,
como bombas atômicas, foguetes, aviões, máquinas de guerra, aparelhos com tecnologia avançada para dominar as pessoas e etc. E conclui o mestre: todos dizem hoje, não há ninguém como a besta. E todos se ajoelham e a veneram. A juventude atual não deve se deixar fascinar pelos milagres enganosos da grande besta. A falsa ciência vem diretamente do anticristo, e as pessoas se ajoelham perante os avanços da ciência, se fascinam diante da besta. Bem, o fato concreto é que devemos usar todos os meios e sistemas da ciência, mas não nos deixarmos fascinar pelos milagres e prodígios do anticristo, para não nos tornarmos escravos desses maravilhosos inventos da ciência moderna. Ensina a gnose, também, que precisamos revisar os princípios da rebeldia psicológica contra todas essas fascinações que a grande besta produz. Já estamos em tempos finais, e nesses momentos o anticristo se manifesta através de todos os cérebros dos cientistas e por meio dos intelectos de todas as pessoas. Infelizmente, o anticristo, nesses tempos, tornou-se visível e, obviamente, mantém as pessoas, as multidões, fascinadas. O anticristo mora no fundo de cada criatura humana. Lembrem-se que ele em si mesmo é a própria raiz do ego, do mim mesmo, do si mesmo. Ele, o anticristo, é a sombra fatal, a antítese do Cristo íntimo de cada um de nós. Portanto, quando tivermos perfeito entendimento de todas essas coisas, saberemos que o anticristo é o autor do materialismo, do ateísmo, da falsa ciência, das falsas religiões, as religiões comerciais dos dias atuais. O intelecto luciférico foi que criou as bombas atômicas, os mísseis e todas as formas de destruição que existem no mundo. O fato concreto é que hoje todo mundo se ajoelha diante do anticristo. Quando alguém não o faz, os demais o criticam, considerando-o retardado ou antiquado. Assim, é espantosa a fascinação que causa a besta em todos. As pessoas se esqueceram que existe a ciência pura. Mas as pessoas preferem a podridão das teorias modernas, os milagres e os prodígios enganosos do anticristo. No Evangelho Apócrifo de Bartolomeu, temos uma visão bem clara dos poderes do anticristo. Vejamos agora algumas passagens desse evangelho. Então disse Bartolomeu para a besta: anda, dize-me, malfeitor e mentiroso, ladrão desde o berço, cheio de amargura, engano, inveja e astúcia, velho réptil, trapaceiro, lobo rapaz, como te arrumas para induzir os homens a deixar o Deus vivo, Criador de todas as coisas, que fez o céu e a terra e tudo o que neles está contigo? Pois é sempre inimigo do gênero humano. Então respondeu o anticristo: vou te dizer, eis aqui uma roda que sobe do abismo e tem 7 facas de fogo. A primeira delas tem 12 canais. E perguntou Bartolomeu ao anticristo: quem está nessas facas? Respondeu o anticristo: no canal ígneo da primeira faca ficam os inclinados ao sortilégio, à adivinhação e à arte do encantamento, e também os que neles creem e os buscam, já que por malícia de seu coração buscaram adivinhações falsas. No segundo canal de fogo estão os blasfemos, os que maldizem a Deus, o seu próximo e as Escrituras. Também ali estão os feiticeiros e os que buscam e lhes dão crédito.
Entre os meus encontram-se também os suicidas, os que se atiram na água, ou se enforcam, ou se ferem com a espada. Todos esses estarão comigo. No terceiro canal vão os homicidas, os que se entregam à idolatria e os que se deixam dominar pela avareza ou pela inveja, que foi o que me arrojou do céu à terra. Nos demais canais vão os perjuros, os soberbos, os ladrões, os que desprezam os peregrinos, os que não dão esmolas, os que não ajudam os encarcerados, os que servem com tibieza a igreja, os caluniadores, os que não amam o próximo e os demais pecadores, os que não buscam a Deus ou o servem debilmente. A todos esses eu os submeto ao meu arbítrio. Disse então Bartolomeu: dize-me, diabo mentiroso e insincero, fazes tu essas coisas pessoalmente ou por intermédio de teus iguais? E então respondeu o anticristo: se eu pudesse sair e fazer essas coisas por mim mesmo, em 3 dias destruiria o mundo inteiro. Desgraçadamente, porém, nem eu, nem nenhum dos que foram arrojados juntamente comigo podemos sair. Temos, no entanto, outros ministros mais fracos, que por sua vez atraem outros colegas aos quais emprestamos nossa vestimenta e mandamos semear insídias que enredam as almas dos homens com muita suavidade, afagando-as para que se deixem dominar pela embriaguez, a avareza, a blasfêmia, o homicídio, o furto, a fornicação, a apostasia, a idolatria, o abandono da igreja, o desprezo pela cruz, o falso testemunho, enfim, tudo o que Deus abomina. Isso é o que nós fazemos. A uns lançamos ao fogo, a outros os atiramos das árvores para que se afoguem. A outros rompemos pés e mãos, e a outros ainda lhes arrancamos os olhos. Estas e outras coisas são o que fazemos. Oferecemos ouro e prata, e tudo mais que é cobiçável no mundo. E àqueles que não conseguimos que pequem, despertos, fazemos-los pecar adormecidos. Pergunta-lhe de novo Bartolomeu ao anticristo: o que tens feito e o que continuas fazendo ainda? Revela-me. Satanás responde: eu tinha pensado em não te confessar todo o segredo, mas, por ordem daquele que preside o universo, cuja cruz me lançou ao cativeiro, não posso te ocultar nada. Então, Satanás, lançando como um leão vozes mescladas com rugidos e gemidos, disse: ai de mim, que tenho me servido de mulheres para enganar a tantos, e acabei de ser enganado por uma virgem. Agora vejo-me aferrolhado e atado com cadeias de fogo pelo seu filho, e estou ardendo de péssima maneira. Ó virgindade que está sempre contra mim! Ainda não se passaram os 7.000 anos. Como, pois, me vi condenado a confessar as coisas que agora acabo de dizer? Até aí, as passagens do Evangelho de Bartolomeu. Em conclusão, tomando como realidades concretas as palavras do Cristo, do apóstolo Bartolomeu e a doutrina moderna do mestre Samael, podemos perceber de forma muito clara que o anticristo não é uma pessoa em particular, nem é um líder mundial. O anticristo é a personificação de todos os valores contrários à doutrina do Cristo. Se o Cristo ensina o serviço e a caridade,
o anticristo ensina a exploração e o egoísmo. Se o Cristo ensina o amor e a compaixão, o anticristo ensina o ódio e a destruição. Se pelo Cristo conhecemos a verdade, pelo anticristo chegaremos à mentira, ao engodo, à enganação. Se a religião do Cristo é o amor, a verdade e a vida, a religião do anticristo é o ódio, a mentira e a morte. Se a doutrina do Cristo é a pureza e a santidade, a doutrina do anticristo prega o adultério, o engodo, a falsificação e a prática de toda sorte de maldades e crueldades. Quando um país invade outro país, não está a serviço do Cristo. Quando há exploração do ser humano, ali não está presente o Cristo. Quando as riquezas de uma nação se concentram nas mãos de poucos, certamente o Cristo está ausente. Quando a corrupção e os malfeitos da gestão pública de uma nação se sobressaem, certamente ali o Cristo não está presente. A ausência do princípio crístico em nossas vidas é responsável pelo estado caótico de nossos dias. A destruição do mundo acabou se tornando inevitável. De tempos em tempos, ciclicamente, quando a iniquidade alcança os céus, as forças luminosas são obrigadas a intervirem para restabelecer a lei e a justiça entre os homens. Até aqui nossas palavras desta noite. Voltaremos em 3 minutos para responder as perguntas e comentar as questões que nos forem apresentadas. Muito obrigado, paz inverencial.